Eu quero meditar uma reflexão rápida com vocês sobre esse tema, Emanuel, Deus conosco, que se encontra em Isaías, capítulo 7, o verso 1. Leio com vocês, diz assim, sem perder tempo. Você está no telão? Está aí. Não sei se a minha versão é igual. Diz assim, ó. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Israel: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores no bosque com o vento. Disse-lhe o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Restovolvelá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Disse-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Ramalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Ramalias, dizendo, versículo 9, entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Ramalias. Se o não credes, certamente não permanecereis. Versículo 10, e continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta, ouve agora, ó casa de Israel, ou melhor, ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém? Glória a Deus. Eu, meditando nesse texto, e só para situar os irmãos, como esse povo se encontrava, o contexto fala que Israel nessa época estava dividido, reino do norte com 10 tribos e reino do sul com 2 tribos. De um lado estava um rei, Peca, rei de Israel, da banda do norte, com as 10 tribos, juntamente aliado ao rei da Síria, o Rezim, que o texto descreve o nome assim. Do outro lado estava Acás, rei de Judá, com as suas 2 tribos, o reino dividido, mas todavia lá do outro lado havia, por detrás das cortinas, algumas alianças acontecendo. O rei da Síria, o rei Rezim, se alia ao rei Peca para tomar, para possuir, para sitiar Judá. E então chega aos ouvidos de Acás esta aliança que quando chega o comunicado para Acás, diz o texto no versículo 2, que quando ele sabe desta aliança, desse acontecimento, o coração dele se agita como as árvores do bosque. Ou seja, esta notícia de que o rei Rezim da Síria
e o rei Peca do reino do norte estão aliados para lhe destruir, para tirar o seu reinado, desmonta, balança com ele, traz medo, traz insegurança, pois era sabido que era impossível o rei Acabe com o seu povo, com o seu exército, vencer essas duas nações que viriam, ou esses dois reinos que viriam contra ele. Então, só para situar, este era o contexto que encontrava-se Acabe quando recebeu o comunicado que o Natal viria. Isso, é claro, é bem claro para que a gente possa compreender, é verdade, que nesse contexto foi profetizado que Jesus viria 700 anos antes. É bem verdade que para este povo, para esse contexto, então lá, Jesus não veio, Jesus não existiu como homem-deus, ou como Deus-homem, não existiu, mas havia uma profecia. E então, quando eu estava pensando sobre isso, se Jesus não veio lá, diante da profecia, então eles não tiveram o que o Natal representa, de fato na sua essência, o Deus conosco, tiveram, pois Deus nunca deixou de ser presente, Deus nunca deixou de estar do lado do seu povo, Deus nunca deixou de estar, aleluia, ajudando o seu povo em qualquer situação. E aí, só para a gente pensar um pouquinho, nós estávamos aqui ouvindo os louvores, eles ministrando, e as músicas sempre falando, Jesus veio, é Natal, chegou, e eu estava pensando isso, até comentei com o pastor Ricardo agora há pouco, sobre se o Natal não tivesse acontecido, ou se o Natal não existisse, como seria? Se o Natal, a data natalícia, não existisse cravada nos nossos calendários, como seria? Isso falando mais humano, mais pessoa, mais comércio, como seria? Para alguns azedos, para alguns contrários, se o Natal não existisse, logo a gente não gastaria, ou não entraria no cheque especial para comprar o presente para aqueles ou para aquelas que tão de perto estão da gente, mas que muitas das vezes são tão ingratos. Ou até compraríamos e entregaríamos, mas como são ingratos, no outro dia chegam lá para trocar na loja o presente que recebeu do Natal. Se não existisse o Natal, como seria os amigos secretos? Que muitas das vezes compramos um presente que muitas vezes nem podemos comprar, para pessoas que nem temos tanta afinidade assim, que nem somos amigos assim, mas a gente investe para poder comprar e fazer parte do Natal. Isso é na cabeça ou no pensamento das pessoas que pensam contrário a isso. Se não existisse o Natal, como seria? Se não existisse o Natal, como seria para a economia do Brasil? Diz aí o sindicato do comércio, dos comerciários, que o Natal ele injeta todos os anos cerca de 57 bilhões de reais dentro dos comércios diversos, por gastos que as pessoas fazem, planejados ou não planejados. São gastos, cerca de 57 bilhões de reais não entrariam se o Natal não existisse. Aí eu pensei algumas coisas e refleti um pouco sobre isso. Se o Natal não existisse, se o Natal não tivesse chegado até nós, se o Natal não fosse real, aí eu coloquei assim, é nessas circunstâncias que o Natal foi proclamado, foi profetizado na vida de Acabe, de Acás. Dentro da maior adversidade que enfrentava o seu reinado, foi profetizado que o Natal viria. E é bem assim, normalmente nós enfrentamos dias difíceis, momentos de dificuldades, de extrema situação difícil,
E são nesses dias mais difíceis da nossa vida é que o Natal se apresenta para as nossas vidas. São nesses dias, como aconteceu na vida de Acás, pelo qual enfrentava o pior momento do seu reinado, da sua vida, ao qual diz o texto que o coração do povo e o dele se agitaram. São nos momentos de agitação, de inquietação, de ansiedade, de desespero, que o Natal, que o Deus conosco, o Emanuel, se apresenta. E aí é interessante porque normalmente ele se apresenta para que nós possamos aceitá-lo, para que nós possamos recebê-lo. E diz o texto que o Natal para a vida de Acás, mesmo que fosse 700 anos e que Jesus não existisse lá como nós hoje temos, ou como os discípulos viram pessoalmente, era uma verdade, pois a ação de Deus continuava sendo Deus presente na vida deles. E aí eu coloquei aqui algumas lições, porque eu tenho um tempo bem curto, diz assim, lição 1, vida sem Natal significa vivermos à mercê das dificuldades existentes na vida. Olha só, o versículo 2 diz que o coração de Acás e do seu povo se agitaram como as árvores do bosque. Ou seja, uma vida sem Natal é saber que as dificuldades vêm e nós não teremos proteção alguma. Quando nós estamos sem o Natal, sem o Deus conosco, estamos à mercê das adversidades que se levantam dia após dia, e muitas vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro, e não nos sentimos seguros. Vida sem Natal não significa, presta atenção, vida com Natal não significa isenção dos problemas. Agora, vida sem Natal significa não ter amparo do divino, não ter amparo do Deus presente. Tem coisa melhor do que você enfrentar uma adversidade sabendo que você tem um Deus presente com você, do seu lado, na sua vida, na sua frente, na sua retaguarda? Não tem. Vida sem Natal é saber que as adversidades se levantam e você não tem para onde olhar. Segundo, vida sem Natal significa confiar no que ou em quem não pode garantir o resultado. Acabe, eu estou com Acabe na cabeça. Acás foi envolvido nesse processo de dificuldade, e diz o texto que o profeta é enviado por Deus até lá, para falar com ele, e diz o texto no versículo de número 4, e diz assim, o versículo 3, ele vai mais completo, diz assim, diz o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho, que se chama volverá ao encontro de Acás, que está lá no açude, lá onde tratava-se a água, e diz o versículo 4, acautela-te, e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois tições. Sem o Natal, ou se o Natal não existisse, quando você olha para o texto, fala de insegurança, pessoas inseguras, pessoas que não têm base, pessoas que não têm estrutura. Quando o rei recebe a visita de Isaías, Isaías diz para ele, olha, acalma-te, aquieta-te, fica tranquilo, não te desanime. Significa que uma pessoa sem Natal não consegue descansar diante das inseguranças que a vida nos apresenta. Viver sem Natal é saber que todas as inseguranças me são fortes demais para me fazer cair e me fazer parar. Na vida de Acás, o Natal não foi recebido como deveria, não foi aceito como deveria.
Vida sem Natal significa escolher confiar naquilo que não te traz segurança. Tem muitas pessoas que estão aí se sentindo seguras porque tem um dinheirinho investido numa bolsa, estão se sentindo seguras porque tem um dinheiro investido lá numa poupança, sei lá, em outros meios de investimento, mas eu quero dizer para você que o único meio seguro para mim e para você ainda é o Emanuel, o Natal que nos chegou, que nos veio, que está conosco. Quem não lembra do processo que enfrentamos há alguns anos aí, de pessoas que tinham investido tudo que tinha lá na Petrobras, lembra disso? Lembra? E a empresa mais lucrativa, e daí todo mundo investindo, aquele negócio todo é minha fonte de renda, é minha segurança, eu vou investir lá porque eu vou garantir o meu futuro e não sei o que. De uma hora para outra o negócio começou a descambar, cair, foi lá para o chão. Vida sem Natal é confiar naquilo que muitas vezes é até palpável, mas não é seguro. Vida sem Natal é confiar naquilo que apenas os teus olhos estão vendo. Mas o que o profeta quis dizer para Acaz, o rei, é: confia, mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que ainda não tenha acontecido, confia, porque Ele é Deus conosco, Ele é Deus presente, Ele está do nosso lado. Vida sem Natal. O Natal, se não existisse, seríamos pessoas frustradas, pessoas vazias, pessoas inseguras, pessoas ociosas, pessoas buscando preencher vazios e que jamais seriam preenchidos, porque se o Natal não viesse, não teríamos ou não seríamos preenchidos nos nossos vazios. E aí eu coloquei aqui: o Natal significa uma chamada de Deus para uma vida milagrosa. O Natal significa uma chamada de Deus para uma vida milagrosa. No versículo 11 diz: pede ao Senhor um sinal, quer seja debaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Peça um sinal. Ou seja, você está vivendo essa situação adversa e você não consegue enxergar além, mas o profeta vem com a palavra e diz: ei, peça alguma coisa aí, o que você quiser. E aí ele usa de uma palavra, parece que muito espiritual, e diz: não, eu não pedirei e nem tentarei ao Senhor. Porque na verdade ele não cria que o Natal viria. Ele tinha 2 reis contra ele. Ele tinha 2 opções: confiar no seu exército e ir para a guerra, ou de alguma forma abrir mão do seu exército. Olha, o meu exército não é tão forte assim, não é tão poderoso assim, vou confiar unicamente e exclusivamente em Deus. Mas ele vai para a terceira opção, e ele então manda um comunicado para o rei da Síria e se alia. Por isso que lá na frente você vai ver a ruína de Acaz. Sem o Natal, a gente não consegue confiar, Theo, de forma plena naquilo que os nossos olhos não estão vendo. E a gente vai buscar meios. E aí eu tenho uma mensagem para você aqui nessa manhã. Cuidado com os meios que você tem buscado para poder ser a tua segurança, ser a tua base, ser o seu fundamento. Cuidado com as questões que você tem ido atrás buscando como fonte de sustento para a tua alma, para o teu entendimento, para a tua estrutura. Cuidado, porque pode ser que você esteja totalmente equivocado, mas a única fonte segura, a única fonte que nos traz estrutura, que nos traz base, fundamentos para nós nos manter de pé, ainda é o Natal, o Deus conosco, o Emanuel. Ainda que eu não veja, ainda que eu não enxergue, ainda que eu não apalpe, ainda é o meio de eu buscá-lo, ainda é a única pessoa que eu posso entregar a minha vida para confiar. Cuidado com os meios pelos quais você tem se assegurado, achando que aí você está seguro, achando que aí você está pronto.
Olha só como o evangelho é. Para muitas pessoas, Paulo chegaria lá no seu destino final dentro do barco, mas para Deus fez ele chegar na ilha em cima de algumas tabuinhas, alguns pequenos pedaços de tábuas. Ei, querido, não importa como você tem olhado, aleluia, um meio de segurança, de sustento para a tua vida. Eu tenho uma notícia para você neste dia: olhe para Jesus, olhe para o Natal, para o Deus conosco. Ele chegou, ele veio para lá. Não, ele não existiu como Deus homem, mas tinha uma palavra. Deus é conosco, Deus é presente, e Ele continua hoje sendo presente nas nossas vidas. Deus é Deus presente. Acais abriu mão de confiar em Deus. Vem cá, por que tu tens aberto mão de continuar confiando no Senhor? Porque você tem olhado para o outro lado e buscado essa segurança que só o Senhor pode te dar. Essa manhã Deus está dizendo a você, o seu coração, a sua alma: aquieta-te e confia no Senhor, no Natal, o Deus conosco, o Deus presente, o Senhor que veio, aleluia, que está entre nós, aleluia. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhe para o Natal, como na sua essência, o Deus presente, o Deus que reconcilia, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que leva para a novidade de vida. Esse é o Natal da igreja. Esse é o Natal que a igreja continua confiando. Não é uma data, não é algo festivo, não é algo comemorativo, não é algo que vai nos fazer investir dinheiro, mas é algo que implica em confiar, em entregar-se, em despir-se de vaidade humana, de pretensão humana, e dizer: Senhor, eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, nem arrepio, mas eu vou continuar olhando para o meu Natal, que é o Senhor. O Natal não foi aceito, foi recusado, rejeitado por acaso. Eu coloquei algumas lições rápidas, porque o meu tempo já está acabando. O que o Natal é? Para nós, o Natal é entrega plena e total das nossas vidas. A sua vida. Natal é confiar plenamente para nós naquele que veio como salvação para as nossas vidas. Pode não ter um peru, e muitos não terão. Pode não ter um panetone, e muitos não terão. Pode não ter um arroz com feijão, para que alguém sente em volta da mesa e celebre de alguma coisa, e muitos não terão. Mas não pode faltar o sacrifício vivo que veio enviado de Deus para mim e para você, para as nossas vidas. O Natal é confiar e entregar-se plenamente ao sacrifício que Deus fez por mim e por você, a entrega viva do Cordeiro vivo, preparado por Deus para as nossas vidas. Isso é o Natal. Isso é segurança para a igreja, isso é segurança para aqueles que confiam e dizem que Deus é tudo para ele ou para ela. Natal é confiar e entregar plenamente ao Senhor. Acaz não confiou e nem se entregou. Rejeitou aquele pelo qual o profeta Isaías levou a ele. E esta manhã Deus cutuca-nos de uma forma bem carinhosa. Qual tem sido o nível de entrega e de confiança que temos tido naquele que veio, naquele que está conosco? Qual tem sido o nível de entrega e de confiança da igreja que se diz que foi comprada pelo sangue do Cordeiro? É isso que Deus quer aguçar em nós hoje, para que nós possamos apresentar a Ele e dizer: Senhor, eu sou cheio de pecado, de defeitos, de quedas, mas eu não consigo caminhar que não seja rumo a Ti. Confiar
e entregar-se plenamente. É o que o pastor Rodrigo sempre fala aqui: pequei e caí, mas eu não vou deixar de olhar para ti, eu não vou me afastar do teu altar, eu não vou me afastar da tua fonte, da videira. Entregar e confiar plenamente é saber que com todos os meus defeitos e minhas falhas, o Senhor continua sendo na minha vida. Ele continua sendo na sua vida, Ele continua sendo na sua casa, na sua família, nos teus negócios, aleluia, Ele é para todos sempre. Então entregue-se e confie plenamente nele, confie plenamente nele. É fácil? Quando tudo está dizendo que é não, quando nada está se mostrando positivo, e você tem que confiar, e você tem que se entregar. É fácil quando a gente enfrenta as perdas, as adversidades, e a gente tem que continuar confiando, é fácil. Mas isso demonstra que a gente aceitou o sacrifício. Isso demonstra que nós aceitamos a entrega de Deus com o seu presente de Natal para nós. Segundo, Natal é confiar, mesmo diante da maior adversidade enfrentada. Mesmo que a tua estrutura balance, que foi o caso aqui da estrutura de Acaz e do seu povo. Há momentos que notícias nos abalam, mexe com a estrutura humana, não é, irmã Ivone? Sim ou não? Mexe com a gente parece que perde o sentido, parece que perde a direção, mesmo que se arrastando, mesmo que não falando nada, continue confiando no Deus que te presenteou com o Natal. Continue confiando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa semana passada recebi aqui uma notícia sobre uma situação de enfermidade, e aí foi falado, não, mas ela não está desanimada, ela não está cabeça baixa, ela não está desiludida, ela continua confiando em Deus. Sabe quando você fala assim, parece muito natural, muito simples, mas imagina alguém que recebe uma notícia de que você está com câncer no estado terminal, no estado deplorável já, e aí você recebe essa notícia, e aí você respira um pouco, chora porque é humano, desespera, mas logo volta a sentir, não, mesmo que eu morra, eu estou com Cristo, porque Ele é o meu presente, Ele é o meu Natal, e Natal é entrega, Natal é confiança, Natal é confiar ainda que as estruturas estejam abaladas. Um dia eu fui no hospital visitar uma moça chamada Érica. E o Natal não tinha chegado para ela, ou ela não tinha aceitado o Natal na vida dela. E quando eu cheguei lá, ela me deu um banho de vômito, me sujou de cima a baixo. Era o que ela conseguia fazer todos os dias, só vomitar. 36 quilos, uma moça de 30 anos, em cima de uma cama. Eu disse assim, Érica, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui hoje, falar para você uma palavra. Ela disse assim, eu sei, ele veio aqui ontem à noite. E ele disse para mim, que se eu não aceitar o filho dele, eu não vou para o pai, não vou para ele. Ministrei para ela a palavra, ela aceitou o Natal, o Deus conosco. Daquele dia em diante, tudo que ela fazia era diferente, pois o pai dela me falava, todos os dias que o pai ia lá no hospital, o pai voltava chorando. Por quê? Porque ela falou, pai, eu quero ir para minha casa.
Pai, eu quero ver meu filho. Eu tinha um filho, não tenho um filho chamado Cauã. Pai, eu quero ir para minha casa. Pai, eu quero ver a minha mãe. Pai, eu quero ver o meu filho. Pai, todos os dias era essa fala dela. Mas no dia que ela aceitou o Natal, no dia que ela entregou-se para o Natal, ela começou a dizer: Pai, eu não quero voltar para casa mais não, porque o Natal fez uma moradia para mim, muito bela, muito linda, muito poderosa. Como é bom quando a gente confia no Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, ainda que a palavra final é morte. Confiar em Deus quando a conta bancária tem para suprir, isso não é confiança, isso é certeza de que tem ali para te suprir. Confiar é quando tudo está obscuro, igual estou vendo vocês agora. Confiar é quando eu olho para o lado, igual eu vi a minha mãe olhando para o fogão e não tinha o que colocar no fogão, e nem fogão tinha, era fogareiro. Mas ela não tinha dúvida que Deus um dia manifestaria sobre ela. Sabe quantas pessoas eu posso estar falando agora, tanto aqui quanto em casa, assistindo, que muitas das vezes não tem muito o que ver. O que eles têm é só uma palavra de confia, de acredite, entregue-se, pois o Senhor se levantará, o Senhor se manifestará. O Natal é confiar, mesmo que as nossas estruturas estejam balançadas. Confiar é mesmo que, ou nos momentos mais difíceis, até quando vem as palavras negativas, e mesmo que você ainda abra sua boca para dizer que não dá mais, e ainda você continua indo. Isso é confiar, isso é acreditar no Natal, mesmo que a nossa estrutura esboce alguma reação de não confiança, mas sei lá, alguma coisa acontece dentro da gente e continua nos empurrando rumo ao Senhor. Sabe assim, quando tudo parece estar nos desfocando, nos desmotivando, mas alguma coisa lá dentro ainda diz: vai lá, vai na casa lá, vai lá na casa da irmã Maria, vai lá na igreja, se reúne. Isso é, querido, a ação de Deus, o presente do Senhor para nós, esse Senhor, o Espírito Santo nos impulsionando a não desistir do Natal, do Deus conosco, do Deus presente, aleluia. O Natal é confiar e permanecer. Confiar e permanecer. Olha só o que diz no versículo 9, lá na parte C do versículo: se não credes, certamente não permanecereis. Só permanece quem confia e crê. Permanecer está ligado à crença, a confiar e crer. Ei, querido, muitas pessoas precisam continuar permanecendo, porque muitas, nas adversidades, pastor Lázaro, desanimam e saem. Mas como diz já um autor do livro, que eu não lembro qual, diz que, eu acho que é Salomão, que diz: o melhor das coisas está no final. O melhor das coisas está no final. Permaneça, porque você verá que o final é melhor do que o começo. Aleluia. Permaneça, porque você verá que no final o resultado será gratificante, será esplendoroso. Aleluia. Permaneça. Para você ir para casa hoje, não desanime, permaneça. Não retroceda, permaneça. Não recue, permaneça. Não olhe para trás, permaneça, porque o seu Natal está com você. Ele é Deus presente, Ele é Deus conosco, Ele é Deus atuante, Ele é Deus que trabalha para aqueles que nele confiam e esperam. E aí eu termino dizendo uma frase: o Natal chegou 700 anos aproximadamente depois da profecia. E todos que o recebem, que o aceitam, o Natal, a sua vida muda, a sua vida se transforma. Atos capítulo 3 conta
que todos os dias era colocado na porta do templo um homem aleijado, coxo. O texto diz 40 anos de idade. Há 30 e poucos anos era colocado lá, na porta do templo, para pedir esmolas. E diz o texto que um dia Pedro e João iam ao templo, e ele olhando para os discípulos, esperando receber alguma esmola, João e Pedro dizem: olha, nós não temos ouro, nem prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E diz o texto que naquele mesmo instante ele levantou. E eu fiquei pensando sobre isso. O Natal, quando chega na nossa vida, ele quebra ciclos viciosos. O Natal, quando chega na nossa história, ele quebra ciclos viciosos. O homem era colocado lá todos os dias para pedir esmola. E se o Natal não tivesse ido e entrado lá nele, através da aceitação dele, ele continuaria lá até morrer. O Natal é para quebrar. O Natal para nós é para quebrar ciclos viciosos. E que muitas vezes a gente vem nesse ciclo vicioso há anos, por tradição familiar, por tradição religiosa, mas o Natal vem para quebrar esse ciclo vicioso, para nos mostrar que mais importante do que um milagre físico é a salvação da nossa alma. Aquele coxo, diz a Bíblia, que entrou lá no templo, não falando do milagre, mas louvando e exaltando o nome do Cristo, aleluia, aquele que veio como presente para a vida dele. É isso que Cristo quer para você nesta manhã, que você o aceite, que você o receba, e que você se entregue totalmente a Ele, entendendo que a salvação para a sua alma, para a sua vida, está nele. Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus.